Bom dia, todo mundo. Está aqui conosco hoje a Lívia Boschenstein, consegui falar o nome dela. Há anos que eu tento aprender, mas acho que acertei. A Lívia vai conversar com a gente sobre Consumer Insights, né? Essa forma da gente olhar os dados, essa forma da gente olhar a informação que a gente encontra, que a gente recebe, e como é que a gente transforma isso, né? O valor que a gente tira daí. Eu costumo dizer, informação sozinha, a gente guarda na gaveta e fica lá. A Lívia passou alguns anos aqui na PUC, 10 anos, mais ou menos, 10 anos aqui, ela não queria sair daqui de jeito nenhum, mandaram a Lívia embora daqui, né? Ela colou aqui, fez graduação, mestrado, doutorado, tudo seguido, tudo de uma enfiada só. Enfim, ela é da casa, totalmente da casa, e está aqui conosco para trazer todo esse conhecimento dela, tanto o conhecimento acadêmico que ela tem, quanto a prática de mercado que ela já tem também. Tá bom? Bom, bem-vinda, Lívia. A casa é sua, 102 é sua. Gente, bom dia. Meu nome é Lívia, a Cláudia já me apresentou. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite de estar aqui. A 102 é uma parada, assim. Não é como qualquer... Não é falar no Rio de Content, não é falar em qualquer outro tipo de congresso que a gente participe, seja pela vida acadêmica, seja pela vida profissional. A 102 realmente ela é um marco. E eu estava falando com a Cláudia, pensando o que eu vinha falar. Ela me chamou justamente por causa do livro do Mark Pollack, um cara que eu acompanho. Eu trouxe, se alguém quiser dar uma olhada, ele lançou esse livro originalmente em inglês, recentemente saiu traduzido. Né? E aí, para eu ter livro técnico em casa, é mais difícil. E quando eu pensei em livro técnico, eu falei, pô, isso aqui vai ser ótimo para aluno. Mas aí só tinha inglês, aí eu esperei sair em português para poder comprar. Porque é um cara que eu acompanho mais livro. Não quer dizer que eu concordo inteiramente com ele, só acompanho. E aí ela me chamou e tal, eu fiquei pensando, pô, o que eu posso levar para a galera que está... Vocês são de período, né? 2 anos e meio de faculdade, o que eu posso levar para esse pessoal para poder pensar sobre coisas que a gente está vendo na faculdade, mas a gente não sabe como elas vão se desenrolar quando a gente sai da faculdade. Quando eu estava aí, nesse lugar de vocês, não tem muito tempo, apesar de eu ter emendado tudo. Mentira, tem 10 anos também. Mais ou menos e meio. Eu tinha uma ânsia muito grande para conhecer consumo, para conhecer consumidor. Eu já estava fazendo iniciação científica, ainda não estava estagiando full. Eu estava fazendo pequenos trabalhos de pesquisa de mercado. Eu já tinha passado o primeiro ano de iniciação científica. Não sei se vocês conhecem o programa de iniciação científica. Tem aqui na PUC, é super legal. Principalmente para quem tem curiosidade em entender consumo do consumidor, trabalhar com planejamento estratégico, trabalhar com estratégia, trabalhar com planejamento de mídia, enfim, até atendimento. Se vocês estiverem pensando na estrutura mais comum de agenda, tá? Ou conteúdo. Para quem estiver pensando em ir para o cliente, trabalhar numa empresa, um corporativo e tal, cara, também é ótimo. Porque a iniciação científica, ela te dá uma noção muito boa e muito grande de delimitação de problemas. Como é que você... Toda empresa tem problema, eles chamam de desafio, tá? Mas eu falo problema porque eu aprendi na iniciação científica. E aí fica todo mundo, não, a gente não tem problema. Lógico que tem, senão não tem um desafio de comunicação. Então, a iniciação científica, ela dá uma não só ferramental, mas ela te ensina muito bem a delimitar bem os problemas. Então, para mim, de fato, eu uso a metodologia científica para delimitação de problema até hoje. Mas tem o design thinking, tem metodologia de definição de problema da comunicação, para falar sobre problema de comunicação, para poder traçar a estratégia publicitária, traçar a estratégia de negócio. Cara, para mim, a que melhor funciona é a delimitação de metodologia científica de problema. Tá? Depois de ter feito o mestrado, o doutorado, enfim, eu voltei para o mercado, de vez, porque até então eu trabalhava com consultoria. Eu trabalhava numa consultoria que era da UFRJ, do Departamento de Engenharia, que era uma consultoria que pensava a resolução de problemas complexos. Mas não é resolução, é como lidar com problemas complexos. Problemas complexos da saúde no Brasil, na educação,
pública brasileira. Então, a gente passava muito sobre problemas de negócio, sobre gestão, sobre business mesmo, pensando a educação brasileira enquanto um business que tem que parar em pé, mesmo que seja público. E antes disso também, eu ficava fazendo freela, trabalhei em agência, saí, fiz doutorado, fiquei meio agência, meio doutorado, trabalhei com mercado da música, trabalhei com o Marcos Barbato, não sei quem teve aula com ele, laboratório de publicidade, vai ter. Trabalhei com ele 2 anos. Enfim, só um breve resumo, porque a minha vida profissional ela não foi nem um pouco linear. Eu conheço, tem até a minha discussão, que trabalharam em agência a vida inteira. Então, trabalhava 1 ano e meio numa agência, 2 anos numa agência, 1 ano numa agência, e aí ficava pulando, aprendendo várias metodologias diferentes. Ou então trabalhou em agência a vida inteira, ficou doido, voltou para o cliente. Ou trabalhou em agência a vida inteira, cansou, foi virar programador. Ou trabalhou em cliente a vida inteira, cansou e foi virar outra coisa. A carreira de publicidade ela não é exatamente linear. Então, quando eu estava falando com a Cláudia Brich, eu falei, cara, o que eu posso levar para essa galera que está no 2º ano e meio de faculdade sobre coisas que a gente vê na faculdade que a gente fica, cara, o que eu vou fazer com isso quando eu sair daqui? Né? Porque tem esse anseio muito grande, a gente lê livros super densos, a gente lê coisas muito densas de antropologia, de sociologia na faculdade, e muita gente fica, putz, para que eu vou levar isso para a minha vida? Tá? Não quero, vou trabalhar com marketing esportivo. Calma, tá? As coisas não são assim tão preto e branco. E aí eu falei com ela, cara, o que você acha de levar sobre Consumer Insights? Porque é uma coisa que a gente trabalha na faculdade pra caramba, só que a gente não sabe que a gente está trabalhando. Porque ninguém fala sobre, agora a gente vai ter um momento para trabalhar os Consumer Insights. Pelo menos não foi assim, E isso foi uma coisa, eu acho que é uma das áreas profissionais que a gente descobre depois que a gente sai da faculdade. Quando eu estava aí, de fato, eu tinha muito essa pira louca de falar, eu quero saber o que o consumidor está falando. Vocês tiveram aula com o Zé Antônio, de comunicação gráfica? Designer? Não. Ele me deu aula. Ele e o Daniel. E o Zé, uma vez eu encontrei com ele na rua, ele falou, cara, eu lembro da primeira vez que você teve, que eu falei com você, na primeira aula, no primeiro dia de aula, e eu perguntei para vocês o que vocês queriam fazer na faculdade, por que vocês tinham escolhido aquele curso. E aí você respondeu, eu estou aqui porque eu quero saber o que o consumidor está pensando, o que as pessoas pensam e por que elas funcionam. Eu falei, caraca, nem eu lembrava que eu tinha dado essa resposta. E aí isso é uma coisa muito minha mesmo, essa curiosidade louca de saber o que as pessoas estão pensando e por que elas fazem o que elas fazem. Não à toa, eu fui trabalhar no mestrado, na graduação já, e no mestrado e doutorado na área de antropologia do consumo, né? Justamente para poder entender o que motiva as pessoas, o porquê que elas consomem, por que elas consomem um e não outro, como que se dá o consumo, o que é o consumo. O consumo é prática social, a gente consome para poder construir nossa própria identidade. Não é assim tão simples, mas resumindo um pouquinho. As coisas ajudam a gente a se localizar no mundo, a nos comunicar com pessoas sem ter necessariamente que falar com elas. Não sei se a Bruce já passou para vocês o livro da Mary Douglas. Não, o Everardo. Parei, só... mas ainda não cheguei. Mais pro fim do semestre. É um tipo de leitura, assim, cara, aproveita a oportunidade. Pode ser um pouco chata esse momento, pode ser um pouco chato esse momento, ou muito chato. Mas aproveita a oportunidade que vocês têm de parar para ler esse livro e debater sobre ele. Né? O livro da Mary Douglas, o Cultura e Consumo, ele é um marco quando a gente está falando sobre estudos de consumo. Mundo dos Bens, Cultura e Consumo gráfico. O Mundo dos Bens ele é um marco quando a gente está falando sobre antropologia do consumo, porque foi a primeira que legitimou o campo. Né? E o que isso tem a ver com esses troubles que a gente chega a falar no mercado publicitário, sobre consumer insights, strategic thinking, design thinking? O que isso tem a ver? Né? Então, primeira coisa, o que é um insight? Tem essa definição que o Vitor me ensinou um tempo atrás, que é que os insights são as verdades não ditas. Beleza, da onde vem isso? Quando a gente está estudando um tema, vocês estão com um case, né, para trabalhar nesse momento. Alguém quer falar sobre case? Querem falar sobre o case que vocês, o problema que vocês têm, o produto que deixa eu rapidamente. É uma marca de um que reutiliza,
é o pessoal do kite, das velas que são usadas no kite, que elas têm um tempo, depois de 300 horas de uso, elas não podem mais ser utilizadas. E o nylon leva 300 anos para se desfazer na natureza. Então, essa conta ele entendeu que não fazia e resolveram, um arquiteto que é um praticante de kite, e a mulher dele, que é a Paula, que é uma diretora de planejamento da Artiplan, Paula Lagrota, e eles criaram essa marca que ele recebe velas de kite usadas e transforma isso em jaquetas únicas, que tem história. Cada uma tem uma história, porque é a história dessa vela. Quer dizer, cada 3... uma vela faz 3 jaquetas. Resumindo, é isso. E o nome do produto é Kite Coat, que é um Sim, jaquetinha maravilhosa. Legal. Posso ver. Cara, isso também é uma... beleza, a Cláudia usou a palavra. A jaqueta tem uma história. Tem um livro chamado A Biografia das Coisas, que é um livro sobre... É um livro de antropólogos, pessoas que estudam consumo, gente da administração, profissionais de marketing, historiadores, que eles estudam por que aquelas coisas têm história, o que faz a história daquelas coisas nas sociedades em que elas estão inseridas. Indo mais para trás, mais Malinowski lá, quando fala da história dos polares, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse nome ambiental de antropologia cultural, mas Malinowski foi quem fez praticamente o método etnográfico como a gente conhece hoje. Então, quando a gente está falando de história das coisas, a gente está falando sobre o valor das coisas, a identidade delas. O tempo todo a gente fala sobre storytelling, que é contar uma história para as coisas. Só que nem todas as coisas têm história. Então, a gente acaba inventando história para as coisas. É isso que a gente faz enquanto publicitário. Dá um sentido para aquela coisa na vida da pessoa. Eu lembro daquela questão do suco do bem. Vocês lembram disso? Do suco do bem, do laranjal, do seu Zé, que plantava as laranjas com tudo. Não existia seu Zé era um latifundiário, né? Ele não era exatamente aquilo ali. Aquilo ali foi um storytelling, né? Fake news. Sobre o seu Zé. E eles foram autuados pelo CONAR, aquele sorvete de litro também, a mesma coisa, enfim. Tem coisa que não tem história, mas no caso do case de vocês, a coisa tem história. Então, meio caminho já está andado com uma história autêntica. Quando a gente está falando sobre insight, a gente está falando sobre coisas que não foram exatamente ditas. Às vezes, quando a gente está fazendo entrevista, principalmente, o nosso nativo, o nosso entrevistado, às vezes, muito raramente, o insight sai da boca dele. Falado, a frase. Você fala, puta, é isso. Mas, normalmente, não. Então, como que eu vou saber qual é a verdade do consumidor se ela não está dita? Existe só a verdade do consumidor? Só consumer tem insight? Não é só consumer tem insight. A gente tem 4 tipos de insights assim, que ajudam a gente a pensar mais estrategicamente sobre aquilo que a gente está fazendo. No caso, vocês estão falando sobre um mercado de moda reciclada, upcycled, com uma pegada de sustentabilidade grande e talvez assim com um mercado mais esportista, né? Ou sport casual. Então, a gente tem aqui os 4 Cs e as suas verdades, né? Quais são os truths, né? Enfim, toda hora eu vou falar esses termos em inglês, eu peço desculpas por isso, eu não era assim, eu fiquei assim. Acontece quando você menos espera. Então, tem o consumer truth, a culture truth, a category truth e company truth. Em português, ainda bem, são todos eles em C também, né? A tradução funcionou. Marketing dessas coisas, né? Agora são, sei lá, 7, 8 T's do marketing. Não sei mais quais palavras começam com B. Então, eu só lembro dos 4. Então, quando a gente está falando sobre os 4 C's de verdade, a gente está falando sobre essas coisas que não estão ditas, tá? Não é que a cultura seja uma verdade. O conceito de verdade é relativo, vocês devem ter aprendido isso em alguma aula de filosofia ou de jornalismo. Quando a gente está falando sobre cultura, eu estou falando que é o que define tudo. Por que é o que define tudo? Porque a gente não tem como lutar contra a cultura. Até tem uma galera que tentou, mas os movimentos contraculturais, eles só se dão porque as pessoas estão inseridas naquela cultura. Você só vai lutar contra aquilo que você quer lutar, ou você não acredita, porque você já nasceu inserido naquilo ali. A cultura é coercitiva. Você não tem escolha. Desde que você está na barriga da sua mãe, você já está ouvindo uma determinada língua,
você já está sendo tratado ou como menino ou como menina, você já está ouvindo musiquinhas. A cultura é coercitiva, não tem como lutar contra ela. Se você sair da cultura que você está e for morar no alto da árvore, você já pertence àquela cultura Zona Sul do Rio de Janeiro, e por isso você foi morar em cima de uma árvore. Você não tem como abdicar dessa cultura. A outra só para terminar de falar de cultura, se a gente não estudar a cultura em que a gente está inserido, ou que o nosso consumidor está inserido, né, porque muitas vezes o consumidor é diferente da gente, a gente não vai conseguir entendê-lo de fato. Se a gente quiser... Eu sou do mercado de shopping, tá? Esqueci de dizer isso. Eu trabalho com shopping sempre. Foi um grande plot twist, porque um dos primeiros artigos que eu escrevi lá atrás, em 2011, 2012, escrevi a Cláudia Pereira, foi sobre shopping. Acho que foi o primeiro artigo que eu escrevi. Se a gente não estudar a cultura em que o brasileiro está hoje, se a gente não levar em consideração o local que o shopping tem na vida do brasileiro médio, ou do brasileiro de luxo, ou do brasileiro que está localizado num bairro que o samba é muito presente, ou do brasileiro lá do sul do país, ou do brasileiro lá do Nordeste. Se a gente não estudar a cultura, a gente não vai ser apto a comunicar com ele. A gente vai fazer uma comunicação que tem a minha cara e que não vai dar certo. Aquele esquema lá que a gente aprende nas primeiras aulas de teoria da comunicação, sobre emissor, mensagem, receptor, a mensagem vai dar ruído, não vai chegar. Se a gente não entender a cultura, a mensagem não vai chegar. Se a gente não entender que o Brasil está num momento de recessão, que o IPCA, a inflação, está na casa dos 11%, se a gente não entender qual é o impacto disso no poder de compra do brasileiro, a gente não vai a lugar nenhum. Não adianta a gente ficar compra, e, não vendeu nada, tá ruim o esforço de comunicação, põe mais dinheiro na comunicação. A gente tem que levar em consideração todas essas coisas. Talvez não seja só o compra a mensagem que a gente deva passar. Né? Então, cara, cultura é tudo. Primeira coisa que vocês podem fazer no estudo do case de vocês, estuda como é que é o mercado de moda. Qual é o mercado, o que tem sustentabilidade hoje? Por que está todo mundo falando sobre ESG 2030? Não sei se vocês já ouviram falar esse número, né? Do ano de 2030. O impacto que isso tem nas empresas de capital aberto, você ter políticas ESG fortes dentro da empresa, trazem mais investimentos para ela, sobre esforços de outras empresas, de outros ramos, no quesito de sustentabilidade, de upcycling, enfim, pessoal do pneu lá, que estão inventando um pneu que nunca se degrada. Categoria, tá? Agora a gente está falando especificamente sobre mercado de moda. E a gente está falando sobre marcas de mercado de moda que não são exatamente a marca que vocês estão trabalhando. Vocês já estudaram SWOT, matriz SWOT ou matriz FOCO? Vocês já pensaram em fazer SWOT para esse case de vocês? Tá. Façam a SWOT, porque a SWOT vai dar esse segundo momento aqui. São os fatores externos, ou seja, aqueles que a gente não consegue controlar enquanto marca. Quais são as oportunidades que a gente tem nesse mercado, quais são as ameaças que a gente tem nesse mercado. A gente está falando de mercado de moda, a gente está falando de terceira peça, para quem acompanha as blogueiras aí, terceira peça é o negocinho que você joga em cima. Sempre tem um negócio por baixo. A gente está falando sobre upcycling, a gente está falando sobre sustentabilidade, a gente está falando sobre uma roupa que tem uma história. A gente está competindo, querendo ou não, com Renner, com Zara, com C&A, Zara menos, tá? Mas Renner, C&A, eles têm iniciativas de sustentabilidade fortes. Fora outras marcas locais que são menos visíveis, mas que a gente tem obrigação de estudar. Então, mergulhar muito nesse cenário, na categoria, desculpa. Mergulhar muito na categoria que a gente está trabalhando. Depois, a companhia, né? A marca que vocês estão trabalhando de fato. A marca sobre a qual vocês precisam pensar. Vocês precisam conhecer mais do que os donos da marca. O que ela tem de positivo, o que ela tem de negativo, e o que ela tem. A verdade nua e crua também é um outro tipo de metodologia, que é você falar aquilo que, às vezes, os donos da marca não querem ouvir. Às vezes, as pessoas que estão ali por trás daquela marca preferem lutar contra aquilo, não assumir aquele lugar e falar uma outra coisa, deixar aquilo um pouquinho de lado. Eu vou dar um exemplo assim, que me vem à cabeça, tá? De um empreendimento aqui no Rio, um empreendimento turístico, que ele foi colocado no centro da cidade.
e as pessoas que vão, às vezes, ficam um pouco decepcionadas com a vista que tem dele. Estou falando da Roda Gigante. A Roda Gigante, ela tenta só falar da Baía de Guanabara, mas ela está do lado do berço do samba. O samba nasceu em Morro da Providência. O samba, ele literalmente nasceu ali. Ali é um dos morros mais antigos aliás, um morro mais antigo do Brasil, o morro mais antigo do Rio. E ele tem muita história. Então, por que não olhar para o lado direito, se você está na Roda Gigante, virada lá para Niterói, por que você não olha para o lado direito e olha para aquele berço de cultura? Por que você vai olhar para a Baía de Guanabara, que é meio poluída e fede às vezes? Né? Por que você não olha para aquilo que está do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, dependendo da sua posição na Roda Gigante, e valoriza aquilo? Né? Essa, por exemplo, é uma verdade nua e crua sobre a Roda Gigante. Tem inúmeras outras. Né? O Bioparque está num local que, às vezes, tem questões de violência, né, urbana. No Rio de Janeiro, essa questão de violência urbana ela vai permear uma série de empreendimentos. E a gente tem que saber como é que a gente lida com isso. E quanto estrategistas de marca, ou planejadores, ou gerentes de projeto, ou galera do atendimento, designers, enfim, eu não sei qual é a carreira que vocês vão seguir. Nem sei se vocês sabem. Muita gente acha que sabe lá na frente vai mudar de ideia. Enquanto defensores da marca, assim, vamos dizer, a gente tem que ter isso antes de todo mundo. A verdade não inclui sobre a marca, tá? Porque isso vai dar pra gente... Sabe aquele amigo que fica enchendo o saco, que fica falando um negócio de você? E se você não dominar muito bem as suas inseguranças, ele vai te encher o saco, vai te deixar triste? É saber dominar essa insegurança. Antes dele. A análise da companhia ou da marca, ela também vai, como vocês fizeram a SWOT, vai trazer as forças e fraquezas daquela marca. Tá? Então, saber a verdade nua e crua, que é um statement, né? Uma frase, às vezes falada em entrevista, já vou falar sobre entrevista, mas às vezes faladas em entrevista, quando o consumidor está dando uma reclamadinha sobre a marca, tipo, não vou lá porque, volta e meia tem tiroteio. A verdade nua e crua, muitas vezes, ela vem do consumidor, ela vem de uma percepção de marca, pode vir do Google Review, né? Também é o consumidor falando. E ele vai estar no F de fraqueza, né? Não, obviamente não vai estar no F de força, mas ele pode se transformar no F de força da SWOT de vocês. E aí eu estou falando o tempo todo de entrevista. Por quê? Porque foi aí que eu comecei e aí é onde eu domino mais. Aí que é o meu campo. Aí é onde eu jogo. Consumidor. Como eu falei, os primeiros estágios que eu fiz, assim, trabalhinhos que eu fiz, foram em pesquisa de mercado. E logo depois eu comecei a trabalhar, logo depois, assim, questão de um mês, eu comecei na iniciação científica aqui na PUC com a Cláudia Pereira. E a gente, na época, estava no PEC, que era o Programa de Estudos em Comunicação e Consumo, que era uma parceria com a Interglobo, para a gente pensar sobre consumo de informação, não necessariamente com isso em mente, não era só pensar o consumo de informação, mas tudo aquilo que tivesse ligado ao Infoglobo. E aí, naquela época, eu fui estudar o conceito de juventude nas propagandas dos anos 60. Eu ficava lá no arquivo da Infoglobo, fazendo pesquisa, lá no acervo. Foi super legal. Também deu uma visão muito boa. E aí, aquela coisa, né? Você vai fazer metodologia científica para poder escrever um artigo, a primeira coisa que te pergunta é qual o problema? O que você quer falar? E quando a gente está falando de comunicação, a gente tem que saber delimitar muito bem o problema. A gente não pode abraçar o mundo. Pode ser a marca mais problemática do mundo, mas você tem que escolher um para poder jogar sobre ele, né? Não vai sair dando tiro loucamente. Então, quando eu estou falando de consumidor, eu estou falando de entrevista. Mas eu não consigo entrevista. Eu sou tímido. Cara, no meu segundo ano de doutorado, eu fui ouvir o Roberto da Mata, antropólogo. Se eu tivesse ouvido isso antes, seria muito mais fácil. Que o lugar do entrevistador, ele é sempre desconfortável. Ele precisa ser desconfortável. Se você não estiver desconfortável, você vai estar entrevistando tipo um amigo, alguém que seja muito parecido com você, e que ele não vai estar causando o incômodo necessário para você reparar a diferença. Se eu tivesse ouvido isso no meu primeiro ano de faculdade, eu teria ido muito menos sessão de análise que eu fui, porque é um lugar desconfortável, o lugar do entrevistador. Mas não tenham medo.
é ruim no início, depois continua sendo desconfortável, mas você aprende a lidar com isso. Então, tem que fazer pesquisa, tem que conversar com as pessoas. Beleza, não tenho tempo. Pô, teve uma vez que eu recebi um pedido de freela, numa quarta-feira, tinha que entregar ele na segunda, sexta-feira ele teve alteração da água para o vinho. Passei o final de semana trabalhando, não tive, obviamente, espaço para entrevistar ninguém. Então, o que a gente pode fazer para saber a verdade do consumidor? Quem é o consumidor? Google Review. Google Review, sabe aquele negocinho do Google, resenha do Google? Coloca lá o nome da empresa, olha lá o nome, as avaliações. Esse também foi uma dica que o Pedro me deu. Olha sempre as 3 estrelas. Se vocês estiverem falando de hotel, de atração turística, de lojas que sejam visitadas por turistas, vão no TripAdvisor também. E lá o pessoal gasta bastante tempo para fazer a avaliação. E esse negócio do review do consumidor, ele é tão magnífico para quem está estudando a marca. Eu acho que as meninas aqui conhecem Shein, né? Não sei quem compra, quem não compra. A marca tem questões seríssimas com o lance do ESG, né? Eles dizem que tem, mas ninguém sabe se tem. E o Shein, eles têm uma bonificação para quem faz review, né? A Amazon, ela te estimula bastante a fazer review, mas o Shein tem lá a bonificação, tanto que tem as meninas falando, curte meu comentário, me dar estrelinha, enfim, para poder ganhar alguma coisa. Eu não sei, eu nunca deixei um review no Shein, eu nunca comprei no Shein, porque eu sou ideologicamente contra comprar lá enquanto essas coisas não forem faladas, não forem transparentes o suficiente. Mas eu sei que você vai ganhando, vou botar no termo do BBB, estalecas, quando você coloca comentários que fazem sucesso, comentários que sejam de fato úteis para as pessoas. Então, as meninas fazem muito vídeo, colocam 5, 6 fotos sobre uma peça. O review do produto, o review sobre a empresa, cara, ele é uma das melhores coisas, porque a pessoa não foi perguntada. Ela foi perguntada indiretamente, mas ela não foi perguntada naquele momento, né? Ela teve uma experiência, boa ou ruim, e aí o Google pediu, e aí, o que você achou do lugar? E ela colocou lá. Ela pode ter colocado aquele lugar há 5 anos, pode ter colocado ontem, e a gente consegue ter uma visão bastante interessante sobre a marca, sobre a qual a gente está falando, tá? Então, esses são os 5, os 4, 6, ou em outra nomenclatura, a gente pode pensar sobre cenário, contexto de mercado, a marca e o consumidor. Essa é a lógica que eu trabalho. Tem gente que coloca o consumidor aqui para cima, enfim. É sempre do maior para o menor. Da mesma forma que a metodologia científica estuda. Toda vez que você delimita o problema, você vai falar do maior para o menor. Você vai falar, vou estudar sobre, meu caso, tá? No doutorado eu estudei animais na publicidade. Meu primeiro capítulo é sobre antropologia do consumo. Meu segundo capítulo é sobre história dos animais da humanidade. Meu terceiro capítulo é sobre publicidade. E meu quarto capítulo é sobre animais na publicidade. Então, é um funil. Você vai delimitando aos pouquinhos e para poder dar um maior foco àquilo que você está querendo falar. Oi? Não. Aí eu trouxe aqui outra parada do Mark Pollard, de outra arte. Ele faz muito bem essas artes que eu fiz. Sobre insight, né? Eu falei insight lá no início, fiquei sem falar sobre insight, agora eu volto a falar sobre insight. Por que essas idas e vindas? Porque eu estou falando daquilo que dá a condição para a gente ter um insight. Já que o insight não está dito, na maior parte das vezes, a gente tem que estudar muito bem aquilo para o insight vir. O insight ele é bastante técnica e ele é bastante ócio e bastante intuição, bastante feeling. Trabalho com dado. Estou falando de feeling? Sim. Sou incoerente? Não. Já explico. Os insights, eles precisam abrir o problema, ou seja, escancarar aquele problema de comunicação que você tem. Eles precisam lembrar a audiência, eles precisam levar a marca, eles precisam reforçar o argumento que você tem, o conceito que você está trabalhando, e eles precisam deixar a galera animada. Eles precisam ser muito bons, tá? Completando esses... Às vezes a galera não se anima tanto, porque, enfim, coisas acontecem. Mas, completando isso daqui, às vezes você tem um insight muito claro. Vou trazer um exemplo. Tem uma marca de cerveja no Brasil, que ela era considerada uma marca de cerveja que a galera bebia já no final da noite, quando estava muito mais para lá do que para cá. Ela era mais barata.
e ela era tida como uma cerveja de tiozão, tá? Cerveja de tio bêbado que bebe 2 horas da tarde no bar, ou aquela galera que você passa no bar sábado de manhã e já tá com um copinho de cerveja pela metade. E aí, foi feito um trabalho muito grande de antropologia do consumo. Foi feito um trabalho gigantesco de entrevistas com pessoas que bebiam cervejas, dessas cervejas Ambev e tal, no bar, não eram necessariamente cervejas especiais, artesanais, chopps e tal, para poder entender qual era o lugar dessa marca de cerveja na vida do brasileiro. E aí, uma das pessoas falou isso. Quando eu falei que o insight vem raramente na boca da pessoa, é isso. Ela falou assim de frase: cara, eu só bebo no final da noite. Porque quando eu já estou muito bêbada, eu já não reparo mais o gosto que ela tem. Porque ela é ruim. Mas se a gente fizer lá o tal do blind test, né, do teste cego, colocar todo mundo para beber as marcas de cerveja predominantes no mercado, as pessoas vão ficar confusas. A gente sabe que a marca define muito bem. Assim, quando a gente está falando de mercado de cerveja, a marca é tudo. A marca é que vai sustentar. Mais do que o próprio o suposto sabor que ela tem. Então, essa marca de cerveja fez esse estudo e aí eles descobriram, né, através lá de inúmeras entrevistas, muito estudo sobre o mercado de cerveja, muito estudo sobre o hábito de sair para beber, o que leva as pessoas a isso, o que está envolvido nisso, por que as pessoas fazem isso, quando elas fazem isso, como que é essa jornada do consumidor bebedor de cerveja, qual é a ocasião, né? E aí, para poder entender onde que essa cerveja se localizava nessa jornada. E eles descobriram isso, que essa cerveja é aquela cerveja que vai estar com você até o final da noite. Especialmente no final da noite. Esse foi o insight. Não é a cerveja que você bebe porque ela é ruim e você já está doidão e não vai mais sentir o gosto dela, não vai mais querer ser associado à marca de tiozão. Eles pegaram esse insight, que é uma cerveja clássica, que te acompanha há muitos anos e até o final da noite. É uma grande marca de cerveja que a gente tem aí, que tem esse aspecto, não é a boêmia. Então, a pessoa que falou, eu só bebo no final da noite, quando eu já estou doidão, ela não falou isso no aspecto positivo. A beleza do insight está aí, em você lapidar as frases, em você lapidar a expressão que você está usando, em você tentar entender de fato os sentimentos que estão envolvidos ali, para você extrair essa verdade não dita, extrair esse negócio que às vezes é até meio nicho, chamado insight. E aquilo que eu já adiantei um pouquinho aqui, o insight ele depende não só de muito estudo. Quando eu falo, cara, aproveita a oportunidade de ler a Mary Douglas, leia a Mary Douglas, debate, leva para a sala, tira dúvida com a Cláudia Pruitt, tira dúvida com os professores que vocês têm. Porque isso é o que vai dar uma visão de mundo mais ampla quando vocês estiverem pensando um case, uma marca que faz porta-vento de vela de kite reciclado. E isso vai dar essa visão geral de mundo. Ser generalista, né? Quando a gente está falando de... tem lá o tal do profissional T, que ele o pessoal da RH adora fazer isso. É profissional T, que ele é generalista e ele é especialista numa coisa só. Ser generalista desculpa, você tá mamãe, é obrigação de você ser generalista, tá? Sou generalista no mercado de moda? Sim, é generalista no mercado de moda. Tá? Tudo bem, você não precisa saber de moda e saber do mercado de cripto, dominar o mercado de criptomoeda. Mas você precisa saber que ele está lá e você precisa saber que tem marca trabalhando com criptomoeda, tá? Faz parte do seu escopo. Então, para você extrair o insight, é muito estudo mesmo, mas também muito ócio. Quando eu estou falando de ócio, eu não estou falando de ficar rolando Instagram, procurando coisas sobre o assunto que você está ali estudando e tal. É muita redação, aquela coisa de lapidar o problema, de lapidar as frases, de parar sobre as frases, ouvir uma entrevista, ou selecionei um comentário do Google Review, ou do TripAdvisor, ou um post num blog. Circula, anota, põe corzinha, tenha cadernos bonitos. Essa foi a primeira dica que a Cláudia Pereira me deu. Quando você tiver um caderno de campo, pega um caderno bonito. É bonito. E na época eu usava iPad. Aí eu falei, putz, eu não uso iPad, cara. Por que eu vou ter um caderno bonito? Aí depois que eu fui entender por que o caderno bonito. Porque a Cícero faz caderno lindíssimo, né? Eu tenho um também. Acabei de comprar outro, inclusive. Mas nunca local domingo eu tava comprando um caderninho. Porque aquilo te dá vontade de levar. Acho que ele tá até dando minha boca. Aí ele gosta de ser levado com você, né? É o poder de agência do caderno bonitinho.
caderno bonitinho, ele compõe seu look. Ele vai compor a sua identidade quando você levar o caderno bonitinho para uma reunião, ou para um dia de campo, ou para entrevistar alguém. Ele vai transmitir alguma coisa sobre você. O meu caderno bonitinho tem escrito "enche o saco" na frente. E já diz muito sobre a pessoa. Então, o insight, ele vem disso. Ele vem de muito estudo, muito ócio, muita redação. Pessoal que tem aí preguiça de fazer redação ou de trabalhar texto, na hora de extrair um insight, isso é inevitável, tá? Porque aí, quem sabe, ele virá. Aí eu falei sobre ferramenta. Beleza. O que eu vou levar de ferramenta? Ferramentas, se vocês quiserem, vocês colocam no Google ferramentas para consumir insights. Eles vão te dar muito mais ferramentas, tá? Do que eu vou dar agora. Mas, estou falando de experiência profissional aqui. Então, estou falando de como que eu construí isso que eu estou apresentando aqui para vocês nos últimos 10 anos, 12 anos. E estou trazendo aqui para vocês mais ou menos mastigadinho, mas mastigadinho à minha maneira. Vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Google, primeira delas. Quando eu falo, coloca no Google que vocês vão achar, eu não estou falando, não estou sendo radical nem nada. Coloca no Google, literalmente coloca no Google. Porque vocês vão ter acesso a notícia, vocês vão ter acesso a blog, vocês vão ver conta de Instagram, vocês vão conseguir pedaços de comentários de coisas no Facebook, pedaços de comentários de posts no Facebook. Facebook morreu? Meio que morreu, mas ainda tem coisa lá pra caramba. Tem muito conteúdo lá para poder ajudar a gente a entender esses cenários. Então, quando eu estou falando de Google, eu não estou falando de Google simplesmente, eu estou falando de Google Trends, tá? Eu não sei se vocês já usaram Google Trends. Já, beleza, maravilha. Aí eu fiz essa análise entre a corda pedrinha, vocês estão cientes da corda pedrinha, né? Imagina, tá, beleza. E envolver a Anitta também, tá todo mundo ciente de envolver a Anitta. Ok, primeiro lugar, primeira música mundial lá, para o mundo do Spotify. Fiz uma análise. A corda pedrinho está muito mais relevante que envolver a Anitta essa semana. Isso aqui é uma análise dos últimos 7 dias. Do 1º de maio, não, 7 dias não, dos últimos 24 dias. 1º de maio até ontem, sobre buscas na web, tá aqui, em todas as categorias possíveis, não selecionei nenhuma categoria. Isso quer dizer que a corda pedrinho é mais importante que envolver a Anitta? Não. E você vê aqui, a média, fica escrito average. A média, no vermelho, envolver a Anitta continua bombando. E a corda pedrinho está chegando perto. Mas isso eu estou falando sobre os últimos 24 dias, quando envolver a Anitta já não estava no seu ápice, né? A gente já não estava ali acordando e dando um playzinho para poder jogar lá para cima. E nem deixando o Spotify no mudo, quem sabe, botando a música no mudo. Isso aqui vai ajudar a gente a ter uma ideia do que as pessoas estão buscando na internet, tá? Exemplo prático, importante e recente. O Google sabia das pessoas com Covid antes das pessoas terem Covid. As pessoas iam para o Google para perguntar, Google, sintomas, né? Covid sintomas. Dor de cabeça, dor no corpo, Covid, né? Para poder procurar. Quem nunca procurou sintoma do Google ainda não ficou doente, né? Porque vai todo mundo para o Google para pesquisar sintomas de doença. Às vezes o Google sabe que você está grávida antes de você estar de fato com o seu resultado do teste de gravidez. As pessoas vão para o Google. Então, os pesquisadores a galera que estava pesquisando Covid e espalhamento pelo mundo, enfim, eles muitas vezes usavam o Google Trends para poder saber onde é que seria o próximo surto. Porque as pessoas iam para o Google pesquisar seus sintomas e aí, 7 dias depois, o negócio estourava. Então, quando eu estou falando dessas ferramentas, eu não estou falando apenas sobre quesitos de mercado. Tá? Estou falando de pesquisa geral. Me formei, sou cientista, pesquisadora, doutorado, sou doutora, não usei meu título aqui porque eu prefiro até o título de mestre, eu acho mais bonito, mas eu sou doutora, mestre Splinter, mestre Yoda, todos eles eram mestres, nenhum deles era doutor. Mas eu estou falando disso aqui, de pesquisa, tá? O que as pessoas estão pesquisando no Google? Isso aqui vai ajudar vocês a entender sobre os movimentos futuros. O que é o tal do forecasting? O que é o tal da pesquisa de tendências? O que a Box 1824 faz? O que a Perestroika faz lá com aqueles cursos com nomes mirabolantes? O que a Futuro das Coisas faz? Enfim. Cara, eles olham para todos esses movimentos que estão acontecendo no mundo, a criptomoeda, pessoal começando a jogar mais agora, com acesso mais facilitado e mais barato de tecnologia. Olhando para essas tendências globais, mundiais, e pensando qual é o que contou de tudo, o que tem em comum
entre ascensão cripto, criptocrash, sei lá, desvalorização do dólar. O que isso tem em comum? São pessoas assim, que pensam o mundo inteiro e tentam traçar pequenos padrões de pequenos movimentos nesse fuzuê global. Tá, o que isso tem a ver com a minha vida aqui no Rio de Janeiro? Não existe em cripto, não sei o que está acontecendo com o dólar. Invariavelmente, isso vai impactar no preço das coisas. Invariavelmente, isso vai impactar no preço da gasolina. Invariavelmente, isso vai acabar impactando na vida das pessoas comuns. A linha de como essas coisas todas se conectam só não é tão visível. E cabe a gente a entender um pouquinho sobre essas coisas e pensar nos desdobramentos futuros, especialmente estudando história. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu estava pesquisando, a pesquisa da publicidade foi na Veja. O acervo da Veja é ótimo. Eu estava no ano de 1992, governo Collor, eu acho que vocês não eram nascidos, ninguém aqui era nascido. Vocês estudaram isso na escola, né? Governo Collor, crise, confisco da poupança e tal. Era um momento de crise no Brasil. E uma das capas da Veja era a ascensão dos místicos. Ano passado, 2020, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas o Instagram ele foi inundado por tarólogos, por bruxas do Instagram, gente lendo coisa, numerologia, e outras dessas coisas místicas. Foi ano 2020, 2021. E isso eu estava fazendo a pesquisa do doutorado também. Na verdade, a pesquisa do doutorado, a capa da Veja, de 1992, já tinha passado em 2019, ainda estava aqui na PUC fazendo a pesquisa. Mas no ano de 2020, quando eu vi essa ascensão de bruxas no Instagram, eu vou chamar dessa forma, nenhum preconceito, mas é só porque foi um movimento muito forte lá. E eu falei, cara, o que tem em comum? A crise absurda que a gente está passando, as pessoas estão precisando de respostas. E, às vezes, respostas de matrizes diversas. Então, a religião dela, a gente está vendo que tem um número crescente da galera que está vindo aí, que não está mais se identificando com as religiões, as grandes matrizes que a gente tem religiosas, e está apelando de forma ecumênica. Então, vai no terreiro, vai na numeróloga, vai na taróloga, vai no oráculo, vai na moça que lê a palma da mão, vai na benzedeira, vai em tudo, procurando respostas. Quando a gente está em crise, a gente quer saber como é que a gente sai dela. Bom, então, estudar história é uma grande vantagem assim, que vocês também precisam ter. Ah, meu Deus, mas eu não vou dar conta de ser isso tudo. Outra ferramenta é o Answer the Public. Recentemente eu conheci essa ferramenta, recentemente eu passei a usar essa ferramenta. E eu só estou falando aqui de ferramentas gratuitas, tá? Não vou falar, você precisa ter um plano empresarial, porque eu só estou dando as coisas que são capazes, possíveis de serem feitas. Então, o Answer the Public, ele tem um layout bastante ingráfico no resultado, na versão gratuita. E aqui eu pesquisei sobre o Dia dos Namorados, que é a próxima data comercial que a gente tem vindo aí. E aí, nessa pesquisa que eu fiz lá sobre o Dia dos Namorados, eu vi que coisas que as pessoas querem fazer no Dia dos Namorados, né? A gente vê que tem as pessoas têm uma ânsia por uma vontade de saber o que elas fazem no Dia dos Namorados e como, na verdade. O que elas fazem e como. Então, aqui tem o como montar texto do Dia dos Namorados. Tem gente perguntando se é feriado no Dia dos Namorados. Tem gente perguntando, eu acho que não está aqui. Aqui é onde ir no Dia dos Namorados. Tem gente perguntando sobre o que usar no Dia dos Namorados. Né? Qual lookinho você vai usar no Dia dos Namorados. Então, a gente consegue ter uma visão geral sobre como, quem, onde, quando, por quê e o quê. Aquelas perguntas lá do lead jornalístico que a gente aprende lá nas aulas de produção de jornalismo. A gente aprende essas 5 perguntas que são necessárias e fundamentais para montar qualquer brief que vocês forem montar. Vocês têm que responder essa pergunta. Essas 5 perguntinhas. Como, o quê, onde, quando e por quê. Faltou o quem, tá? Não sei, que é o público. A outra é o SimilarWeb, que é útil como ferramenta mais de análise de marca, mas ele também pode dar bons insights sobre o consumidor para vocês, tá? O que ele faz? Ele compara desempenho de site. Então, aqui eu fui para o mercado de cosméticos e analisei a Sephora e a Apple, para poder entender como que cada uma delas está posicionada no mercado de cosméticos brasileiro. E
E o SimilarWeb ele vai me dar uma série de outras coisas, tá? Se eu quiser saber se as pessoas estão comprando mais perfume Yves Saint Laurent na Sephora ou na época, eu também consigo saber, entender quais são os termos de busca que as pessoas estão fazendo em cada um desses sites. Esse SimilarWeb é gratuito, claro, que tanto SimilarWeb quanto o Answer the Public tem coisas pagas, tá? SimilarWeb é muito legal, especialmente para quem está trabalhando em produtos digitais, marcas digitais e tal. Aqui eu não vou dar exatamente ferramenta, mas eu vou falar dessa técnica que eu já apresentei no Answer the Public e, de alguma maneira, no SimilarWeb. O que é social listening? A gente vai fazer uma etapa de pesquisa, a gente vai fazer uma etapa de pesquisa quantitativa, qualitativa, e a gente também está fazendo social listening. Então, eu vou falar sobre metodologia do estudo que foi feito. Social listening nada mais é do que você ouvir as pessoas. É isso. Ouvir o que o povo está falando. Sobre aquela marca diretamente, ou sobre aquele tema. Ou o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo sobre aquele tema. Quando a gente está falando sobre Dia dos Namorados, por exemplo, tem muita gente que prefere não pensar nessa data. Usa essa data para ficar em casa e fazer o ritual lá do skincare. Ou usa essa data para ver os amigos, né? Juntar ali os solteiros e para evitar ficar naquela coisa de abrir o Instagram e tá todo mundo de casalzinho, só eu que tô sozinho. Isso a gente consegue fazendo essas pesquisas nas próprias ferramentas. Ah, mas eu preciso do Stiling, que é uma ferramenta de social listening. Preciso do Buzz Monitor, que é o concorrente do Stiling. Tem uma outra terceira que eu esqueci. Desculpe. Ele mudou de nome. Eu uso o Stiling. Cara, vai no Twitter, vai no Instagram, vai no TikTok, coloca hashtag. Ou procura a palavra, procura o termo de busca, procura a marca. E vê o que acontece. O TikTok é incrível, porque a partir do momento que vocês começarem a procurar sobre aquela marca, vocês só vão ser impactados por aquela marca. Então, você vai entrar ali num vórtice de estudo, depois vocês vão ter que refazer o algoritmo de vocês para poder parar de passar naquele assunto e conseguir chegar lá no insight que envolve o ócio. Então, cara, Twitter é incrível. Ah, mas eu não uso Twitter. Beleza, mas tem um monte de gente que usa e lá é só texto. Praticamente só texto, né? Tem muito mais e vai te ajudar muitíssimo. Facebook Groups. Morreu o Facebook? Meio que morreu, mas tem muita gente lá ainda usando. Dependendo do público com que você está falando, a pessoa só usa Facebook e ela vai entender a internet como Facebook. Para ela, internet é o Facebook. Porque é um negócio que está lá de graça no plano de celular dela. Meu pai uma vez me perguntou, Lívia, o que é internet? É o Google? Até hoje eu não sei responder. Eu dei uma resposta ali improvisada no momento, mas até hoje eu não sei responder. Internet é o Google? Não sei. Não sei. Facebook Groups é especialmente útil para quem está trabalhando, por exemplo, no mercado imobiliário, Zap Imóveis, Quinto Andar, Loft, por conta daqueles grupos de mudança. Não sei se vocês já perceberam, existe esse nicho de compra e venda de móveis e coisas usadas no Facebook, que é até o Marketplace. Então, ele é incrível para quem está trabalhando com o mercado de compra e venda de coisas usadas. Isso inclui roupa, tá? Grupinhos de desapegos, né? Vocês estão estudando roupa? Beleza. Vê o Enjoei, o que tem no Enjoei, o que as pessoas estão falando sobre corta-vento de marcas diversas no Enjoei também funciona. Facebook, Twitter, que é maravilhoso, TikTok, que é uma loucura, Instagram, que é esse negócio que a gente já conhece bastante, também ajuda, mas não é tão SEO-friendly, né? Não é tão amigo de quem está procurando termos de busca. O Facebook já é bastante, mas o Instagram continua não sendo. Aqui temos outras fontes. Livros, tá? Não se esqueça dos livros. Livros são úteis, especialmente nesse momento que vocês estão na faculdade. É o momento de sentar a bundinha na cadeira e estudar. Ah, mas eu tenho meu estágio. Beleza. Faz seu estágio, mas senta a bundinha na cadeira e estuda. Porque é isso daqui que vai te dar aquele famoso senso crítico, tá? Ah, mas as pessoas... não. Senta a bundinha na cadeira, estuda, é chato, mas isso vai te dar uma visão de mundo que é diferente da visão de mundo comum que você pode ter a qualquer momento com essas ferramentas aqui em cima, ou com esse monte de ferramentas que eu apresentei, que vocês podem conseguir a qualquer momento no Google. Eu não preciso estar aqui falando isso para vocês. Vocês só colocar no Google, vocês conseguem. Isso daqui, não. Isso, livrinho, refletir sobre aquilo que vocês estão lendo, discutir no ambiente universitário sobre aquilo que vocês estão lendo, ou na mesa de bar, também vale. Não tem no Google. Pode até ter uma resenha, pode até ter gente fazendo resumo, pode até ter passeio direto, essas coisas. Mas isso ninguém te tira. O seu tempo com o livro
o seu tempo estudando, marcando, comentando, falando, pô, tô com a dúvida, ou jogando lá, perguntando a opinião das pessoas, ninguém vai tirar. Podcast. Tem podcast de nicho. Então, tem podcast de blogueiras de moda, tem podcast de ex-jogador de futebol, ex-lutador, pessoal que saiu do mercado de moda e resolveu fazer outra coisa da vida, virar professor de yoga. Tem tudo isso daqui, e eles promovem entrevistas, reflexões, tanto no mercado brasileiro de podcast, que está absurdo de crescer, quanto no mercado estrangeiro. Jornais. Jornais são uma excelente fonte de você estudar as marcas e o cenário daquele consumidor naquele momento. Porque tem notícia. Notícia respaldada por um jornal de confiança. Pô, excelente material de pesquisa, porque você vai saber como que aquele consumidor está naquele momento, o que está influenciando a vida dele, se o preço da gasolina está alto, quais são as marcas que estão mais presentes naquele momento. Enfim, N coisas. Você vai ter uma visão ali do dia a dia dessa pessoa. E esse azulzinho aqui, alguém já viu esse ícone? Sim. Esse aqui? Parece o Teams? Mas não é o Teams, não. Oi? O Google Scholar. É o Google Scholar. Isso daqui sou eu puxando a sardinha pro meu lado, mas não somente isso. Google Scholar, ele tem uma coletânea de artigos científicos, né, que pessoas que estudam publicaram, e aí elas linkaram lá no Google Scholar. Então, aquele material ali é um tipo de material que vocês conseguem facilmente achar no Google, que vai ter um respaldo científico grande. Então, se eu quero saber como que está o mercado de turismo no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos, provavelmente vai ter um artigo sobre turismo no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Posso usar a matéria da Veja, do Globo, sobre isso? Posso. Os dois, assim, juntar os dois é uma mistura incrível, maravilhosa, uma riqueza de dados confiáveis muito boa. Né? Especialmente se aqui tiver um respaldo de uma grande revista, ou um congresso bacanão, ou, sei lá, um pesquisador incrível. Aí eu fiz um pequeno comentário aqui embaixo que ficou pequenininho, né? Tem um comentário pequenininho. Que eu falei o seguinte, e outros canais, né? Seguir institutos de pesquisa, o pessoal que já tem LinkedIn, segue institutos de pesquisa em LinkedIn, que eles estão sempre fazendo coisas. A Cantar e Pop Media, o Futuro das Coisas, a Inexplorato, o Michel Acoforado, lá com a Consumateca, que mais? Tem mais ideia de alguma? A Boss de 2024, a Perestroika. Enfim, segue essa galera no LinkedIn, que eles estão sempre publicando coisas lá. E assinar newsletter sobre tudo isso. Eu tenho uma lista, se vocês quiserem, me mandem e-mail que eu respondo depois. Eu tenho uma lista de newsletters, eu leio 30 newsletters por semana. É doideira? Doideira. Leio tudo, não leio tudo. Leio só aquilo que eu sei que vai ser interessante de alguma maneira. Tem minha própria curadoria. Beleza, estudei tudo isso, o que eu faço seguido? Você para de estudar, tá? Isso é importante. Porque o excesso de informação é ruim. Acabei de falar isso, que eu leio 30 newsletters por semana. Falei, excesso de informação é ruim? Eu sei disso, sei muito bem. Então, por isso que tem ali o tal dessa mesma coisa que vocês vão fazer, só que na versão off-topic. Façam todas essas coisas. Reclamem no Twitter. Usem o Facebook, uma espécie de safari, para vocês verem a vida das pessoas. Vejam as dancinhas irritantes do TikTok. Vejam a vida perfeita das pessoas no Instagram. Leiam livros, ouçam podcasts, leiam notícias, só que fora do objeto de pesquisa de vocês. Façam tudo isso, vivam a vida normalmente. Só que esqueça esse objeto de pesquisa, porque ele precisa, o tal do insight, ele precisa de um tempo para dormir, que nem pão. Que nem fazer pão. Que nem fazer qualquer coisa que exige fermentação. Kombucha, pão, ketchup, vinagre, picles. É um processo de fermentação. Você vai pegar ali, fazer a massa, botar o açúcar e vai deixar descansando para as bactériazinhas fazerem lá o esquema delas. O insight também é a mesma coisa. Você vai angariar uma quantidade de informação, você vai estruturar essa informação numa apresentação bonita, você vai contar uma história bacana que gera interesse nas pessoas e vai deixar aquilo lá. Depois você vai rever no dia seguinte, aí vai deixar uns 2, 3 dias, vai fazer uma outra parada, vai olhar ali também de novo, vai voltar nas entrevistas. Enquanto isso, você está o quê? Lendo notícias, vendo Instagram de fofoca, vendo assim, TikTok, reclamando no Twitter, lendo livro de, sei lá, lendo romances belíssimos, ouvindo podcast de fofoca também. E sua cabeça vai estar lá, pensando sobre aquele negócio. Quem nunca acordou com uma ideia na cabeça? Ou quem nunca teve um bom pensamento durante o banho, né?
Esse negócio do banho, eu sempre trago. Tomar banho é bom, gente. É bom porque a gente está meio que desconectado das coisas. Toma banho ouvindo podcast? Toma banho ouvindo podcast. Mas isso também me ajuda a pensar sobre as coisas que eu estou pensando, né? É um momento que você tem, que você está ali em contato com a água, ficando mais limpinho e meio desconectado da realidade. Você não tem muito como estar olhando um feed ou, sei lá, vendo e ouvindo a televisão. Normalmente eu ouço podcast de notícia ou podcast de fofoca. Fofoca, quando eu falo, é o picolé de limão, do Não Quero Livre. Porque são histórias engraçadas. Não é picolé de fofoca sobre dos dois, não. É sobre causos que as pessoas enviam para elas. São histórias belíssimas. É uma excelente aula de storytelling. A ideia é um case maravilhoso, assim, para como aprender a contar boas histórias. Então, tem essa utilidade também. Não é à toa. Não estou só sabendo sobre causa da vida das pessoas. Então, tomar banho é bom, porque ajuda a gente a se desconectar disso tudo que a gente está fazendo o dia inteiro e pensar naquele negócio ali. Quem sabe tem uma boa ideia. Vida do lado de fora, finalmente a gente pode ter, né? Praticar esporte, dar uma voltinha de skate, patins. Comprei um patins recentemente, andei 2 vezes, pretendo voltar a andar. Que também ajuda a gente a observar pessoas, né? Ver a vida do lado de fora, curtir um cinema, tá? Quando eu falo vida do lado de fora, eu tô falando coisas fora de casa. Não estou falando sobre ambientes externos. Curtir um cinema, ver as pessoas indo no cinema, comer uma pipoca, sentir o cheiro de pipoca, ter experiências variadas da vida de dentro de casa ou da vida de dentro de tela, né? Se expor ao inesperado. Porque esse tipo de coisa também vai te ajudar. Quando a gente está falando, por exemplo, do mercado de mães, ir ao shopping sábado, não é porque eu estou trabalhando no mercado de shopping que eu estou falando isso, não. Mas ir ao shopping sábado é fundamental para você entender a dinâmica da mãe quando a mãe está sozinha com um filho ou 2, e a dinâmica da mãe quando ela tem alguém para ajudá-la. O marido, a mãe dela, uma amiga. É outra parada. Não tem como a mesma pessoa dar conta de uma criança da mesma forma que ela daria se ela tivesse alguém para ajudar. Então, você vê muito essa dinâmica na vida adulta. Então, meu último conselho final é que eu pare de olhar para as telas e vai ver o mundo lá fora, né? Com toda a sapiência do Zeca Pagodinho. Essa frase não é dele. É só para causar o clima de descontração nele. Espero ter conseguido. E é isso.